Bom, na parte da primavera, né, quando a gente tem aqueles flashbacks da Pauline e do Charlie, e a apresentação da Pauline eu acho muito impressionante. Ela, sobretudo essa parte do cinema, né, que funciona um tanto também, de novo, didaticamente, mas quando eu falo didático, se o livro só tivesse essas passagens didáticas, eu acharia muito desinteressante, mas o que eu acho interessante é justamente como ela faz esse balanceamento, né, e às vezes um balanceamento que não é um balanceamento porque é simplesmente um corte, né, do didático com uma imagem poderosa, e eu acho que é isso que ela faz nessa parte. Mas o que eu estava dizendo é, se fosse só essas passagens muito diretas e didáticas, a gente ficaria com essa impressão de uma tese, né, sendo apresentada para a gente, mas quando a Toni Morrison apresenta uma imagem para ilustrar ou mais impressionantemente para contrapor, né, o que ela está dizendo, aí é que o livro ganha densidade, né, e eu acho que é isso que acontece aqui, quando a Pauline e o Charlie já estão em Ohio, né, e ela começa a se sentir cada vez mais sozinha, sozinha no sentido de solitária e no sentido de não ter mesmo nenhum contexto em meio ao qual ela se sinta em casa, né, se reconheça, enfim, e começa a ir ao cinema, né, e aí, enfim, vem essa passagem, né, e o cinema não só é esse lugar de conforto, mas também é esse lugar de um conforto muito difícil, porque o cinema mostra um ideal de beleza também que só faz com que a realidade dela, né, quando ela chega em casa, fique mais dolorosa, né, é aquele cinema que fica mostrando para ela o que é ser bonito e que mostra para ela que ela não faz parte desse mundo, né. Esse mundo, desse paradigma, né? Então, tomando aqui um pouquinho antes do que está marcado, era um prazer simples, na verdade, mas ela aprendeu tudo o que havia para amar e tudo o que havia para odiar. E aí vem essa voz dela, né? Eu sempre acho problemática, né, essas construções de uma fala coloquial quando são traduzidas. Então, em português eu acho que fica muito esquisito, né? Em inglês me parece mais natural. Mas, de qualquer forma, enfim, são vários errinhos, né, de concordância e tal, mas lendo aqui, então, esse depoimento dela, né, sobre essa rememoração. Parece que a única hora que eu era feliz era quando estava no cinema. Ia sempre que podia. Chegava cedo antes do filme começar. As luzes se apagavam e ficava tudo escuro. Aí a tela se iluminava e eu entrava direto no filme. Os homens brancos tomando conta tão bem das mulheres, todos bem vestidos, a casa grande e limpa, com a banheira no mesmo aposento que o toalete. Aquele filme me dava muito prazer, mas depois ficava difícil voltar para casa e olhar para o Charlie. Não sei. Lembro que uma vez fui ver o Clark Gable e a Jean Harlow. Penteei o cabelo como dela, como eu tinha visto numa revista. Uma risca do lado com um cachinho na testa. Ficou igualzinho ao dela. Bem, quase igualzinho. Sentei naquele cinema com o cabelo penteado daquele jeito e gostei muito. Resolvi ver o filme até o fim de novo e levantei para ir comprar um doce. Voltei para o meu lugar, dei uma grande mordida no doce e ele me arrancou um dente. Tive vontade de gritar. Os meus dentes eram bons, eu não tinha nenhum dente estragado na boca. Não dava para acreditar. Eu grávida de 5 meses, tentando ficar parecida com Jean Harlow e sem um dente da frente. Depois disso, foi tudo por água abaixo. Parece que eu não liguei para mais nada. Parei de me preocupar com o cabelo, fazia uma trança e pronto, e resolvi ser feia. Ainda ia no cinema, mas tudo ficou pior. Eu queria o meu dente de volta. Então, aqui, né, o que eu estava dizendo, ela está fazendo esse movimento de explicar, né, um pouco essa construção de um paradigma de beleza para Pauline, como essa relação dela com esse paradigma de beleza era conflituosa, né? Ela se sentia confortável quando ela estava lá no cinema, mas ia para casa e de repente, assim, mas ainda é uma passagem, enfim, não dramática, não trágica, né? E ela está lá num momento especialmente feliz que ela consegue fazer o cabelo bonito e ela morde um doce e sai o dente, né? Enfim,
de uma violência, né, de uma violência absoluta, né. Não existe nada que possa contemporizar a brutalidade de você de uma mulher que está tentando ficar bonita como aquela mulher que ela está vendo no cinema e de repente o dente dela sair. Assim, e ela poderia escrever isso de um jeito que ficasse over, né, que ficasse melodramático demais, que não ficasse verossímil, né, mas não funciona assim, né? Aquilo ali naquilo é brutal, mas não é um brutal que te desloca do romance, que te desloca da narrativa, é um brutal que te coloca mais ainda dentro da narrativa, né? E ela continua, né? Mais para frente essa rememoração e lembra esse outro momento também que tem essa função bastante expositiva, né, do que é essa realidade dela quando ela está falando do parto, né, e aí tem essa sequência dela, enfim, no hospital com outras mulheres e em trabalho de parto, aí vem um médico baixinho e velho veio me examinar. Ele tinha um montão de instrumentos. Pôs uma luva, passou um creme na mão e enfiou a mão entre as minhas pernas. Depois que ele foi embora, vieram outros médicos, um velho e outros moços. O velho estava ensinando os moços sobre bebês, mostrando como fazer. Quando chegou a minha vez, ele disse: com essas mulheres aqui você não tem problema nenhum. Elas dão a luz logo e sem dor, exatamente como as éguas. O moço deu um sorrisinho. Olharam para minha barriga e entre as minhas pernas. Não me disseram uma palavra. Só um olhou para mim, para o meu rosto. Eu encarei ele baixou a vista e ficou vermelho. Acho que ele entendeu que eu talvez não era uma égua parindo, mas os outros não entenderam, foram em frente. Eu vi eles conversando com a mulher branca. Como está se sentindo? Vai ter gêmeos? Conversa à toa, claro, mas conversa boa e atenciosa. Eu fiquei nervosa e quando a dor piorou, fiquei contente de ter outra coisa para pensar. Gemi muito. As dores não estavam tão fortes assim, mas eu tinha que fazer aquela gente saber que ter um bebê era mais do que ter vontade de ir no banheiro. Eu sentia tanta dor quanto as brancas. Não era porque eu não estava gritando e berrando antes que eu não estava sentindo dor. O que eles pensavam? Que só porque eu sabia como ter um bebê sem fazer espalhafato, meu traseiro não estava repuxando e doendo como delas. E essa é uma parte que relembra, né? Enfim, tem uma semelhança com aquela passagem da Pecola que eu li quando ela está comprando as balinhas com o senhor Jakubowski, né? Esse vácuo, né, de atenção que tem, é um vácuo com um gume, né, como está na tradução, é um vácuo com uma fronteira, né, essa experiência de perplexidade diante dessa inviabilização de si mesma, né, mas não só isso, né, aqui também tem esse jogo da raiva, né, a raiva de novo agora na Pauline faz com que ela se sinta alguém, né, primeiro ela se sente muito mal, né, obviamente, por não receber a atenção que que as mulheres brancas recebem, mas ela converte, né, essa sensação de não valor em raiva, né, e a raiva dá dessa sensação de existência. E para terminar essa sessão, então, essa parte em que a Pauline se apresenta, né, enfim, termina essa passagem do parto, né, quando volta para uma narração que não é da própria Pauline, né, mas que fala de como ela então resolveu lidar com toda essa situação dela, a situação de ter 2 filhos, um marido que já não é carinhoso e que já começou a beber muito, que já começa a ser violento, numa cidade em que ela não tem amigos, em que ela se sente extremamente desamparada, né? Tem a questão das outras mulheres que se maquiam, né? E que esticam o cabelo, né? E ela não consegue fazer isso, ela não consegue pertencer a esse grupo de mulheres que ela acaba, enfim, dando um lugar para essas mulheres construir uma percepção negativa sobre essas mulheres para poder lidar com fatos que ela própria não consegue participar desse grupo, né? E ainda mais, enfim, sem os dentes. E aí vem essa parte, então, dessa narração
de fora, que diz, então, Sam e Pecola ainda eram pequenos quando Pauline teve que voltar a trabalhar. Ela estava mais velha agora, sem tempo para sonhos nem filmes. Estava na hora de reunir os pedaços todos, criar coerência onde antes não havia nenhum. As crianças lhe deram essa necessidade. Ela própria tinha deixado de ser criança. Assim ela se transformou. E o seu processo de transformação foi semelhante ao da maioria de nós. Desenvolveu ódio pelas coisas que a confundiam ou obstruíam, adquiriu virtudes fáceis de manter, atribuiu-se um papel no esquema das coisas e, como gratificação, retomou tempos mais simples. Eu acho isso aqui muito brilhante. Né? O processo de semelhança, né? O processo de transformação foi semelhante ao da maioria de nós. Envolveu ódio pelas coisas que confundem, virtudes, né, fáceis de manter e um papel. Né? E aí continua, então, assumiu a plena responsabilidade e o reconhecimento de sua condição como arrimo de família e retornou à igreja. Primeiro, porém, mudou os 2 cômodos para um espaçoso andar térreo de um prédio construído para ser uma loja. Exibiu-se para as mulheres que a tinham desdenhado sendo mais virtuosa do que elas. Vingou-se de Charlie, forçando-a a se entregar às fraquezas que ela desprezava. Ingressou numa igreja onde gritos não eram vistos com bons olhos, passou a trabalhar como voluntária e tornou-se membro do Círculo das Senhoras número 1. Nas reuniões para orar, gemia e suspirava por causa da conduta de Charlie e esperava que Deus a ajudasse a afastar as crianças dos pecados do pai. Começou a caprichar no jeito de falar, deixou outro dente cair e ficava indignada com as senhoras maquiadas que só pensavam em roupas e homens. Considerando Charlie como modelo de pecado e fracasso, carregava-o como uma coroa de espinhos e os filhos como uma cruz. Então, aqui esse momento em que aquela Pauline que a qual a gente foi apresentada lá na primeira parte, na parte do outono, né, naquela briga com o Charlie, naquela situação de violência absoluta, né, a gente consegue entender melhor o quanto isso foi uma saída, né, uma solução que ela conseguiu para simplesmente conseguir existir, né, para conseguir sobreviver, para conseguir se dar algum valor, né? Então essa invenção dessa virtude dela, que necessita também da invenção do fracasso moral dos outros, né? Eu acho impressionante também.